E se eu te dissesse que algumas das maiores celebridades do mundo podem estar envolvidas em rituais secretos de maçonaria e deixando sinais à vista de todos? Olhos roxos, Black Eye Club, símbolos antigos, números repetidos, sociedades secretas. Tudo isso pode parecer coincidência, mas segundo algumas teorias, nada é por acaso. De Hollywood até a política mundial, existe uma possível conexão que pouca gente percebe. Mas afinal, o que realmente está por trás desses sinais? Quando eles falam sobre o Black Eye Club, ele não é injetado na veia, como é o caso do adrenochrome. Olha lá. Muito bacana, cara. Muito bacana assim, né? As referências. Bacana a referência. Não é coincidência, né? Os caras sabem, então, né? Eles sabem. Estão dando sinais num desenho infantil, cara. Exatamente. E aí, nesse processo do Black Eye Club, da pupila dilatada, por exemplo, os dois olhos ali, um representa o físico, outro representa o espiritual. Quando você vê uma celebridade, e essas grandes celebridades com olho roxo, significa que ele injetou esse adrenochrome no olho, cara, como um ritual de iniciação. Quando é no olho esquerdo, é porque o cara iniciou agora, entendeu? Então, o que ele tá falando? Que esse sangue jovem entra como um pacto no olho que representa o espírito. Ele tá entregando não só o físico, ele tá entregando algo que vai além. Ele tá entregando o espírito nas mãos daquele ritual que ele tá fazendo. Aqui começa uma das teorias mais polêmicas da internet, o chamado Black Eye Club. A ideia de que celebridades aparecem com o olho roxo como um tipo de ritual de iniciação. E o curioso é que vários nomes conhecidos já apareceram assim, o que alimenta ainda mais esse tipo de especulação. Quando a gente vê o outro lado, o lado direito, é porque esse cara ele já estava dentro do Black Eye Club, essa pessoa já estava lá dentro, e existem dois pontos. O lado direito, ele traz a dualidade que nós falamos, que é o olho de Ra. Ou ele cometeu um erro e foi corrigido pela própria sociedade, o olho direito mostra que ele cometeu um erro e foi colocado na linha, ou ele está reforçando esse pacto, mostrando que ele está fechado não só espiritualmente, mas fisicamente, entregando a vida para cumprir o protocolo da agenda da elite e fazendo parte dessa sociedade do Black Eye Club. Entendi. Então o homem vitruviano, ele traz a representação dos olhos. Aqueles olhos que nós vimos ali, eles estão naquela imagem que tinha os olhos de Íris e o olho de Ra, né? Olho de Horus e olho de Ra. Desculpa. Isso. Então, o homem vitruviano, ele tá... Esses olhos são do homem vitruviano. Então, Leonardo da Vinci, ele trouxe para nós, no homem vitruviano, essa mensagem, entendeu? Tanto é um olho que tem a pupila menor, né, que é o lado esquerdo, representa o físico, e a pupila maior do lado direito, que representa o espírito. Entendi. Entendeu? Então é aí que a gente linka toda essa teoria doida, né, que falam que é o Black Eye Club. Quando entra o nome de Leonardo da Vinci e o homem vitruviano, a conversa ganha um peso histórico. Essa obra é um dos maiores símbolos da proporção humana na história da arte. Mas aqui, ela é interpretada sob uma ótica simbólica e esotérica. Total. E depois ele colocou uma lista, né, O que eu acho engraçado, assim, quando essas celebridades aparecem com o olho roxo, e eu não sei se você concorda. O cara apareceu com o olho roxo, o cara caiu, bateu a cara no chão. Cara, não deveria estar o rosto da pessoa machucado, por exemplo? Não só o olho? A face também é alguma coisa, não é só o olho. Ou o nariz, que é a parte onde é mais propícia pra estar batendo em algum lugar, né? Então a gente vê que essas celebridades aparecem com o olho, elas dão uma desculpa, assim, na maioria das vezes em tom sarcástico, em tom de piada e por aí vai. Aí na tela a gente tem várias dessas celebridades com os olhos Vamos roxos. lá. George Bush, aquele comediante lá, como chama? Lá embaixo, o Adam Sandler. Até o Homem de Ferro também. Tony Stark. Tony Stark. Você, Vilela? Eu apareci assim. Tem aquela loira famosa também, de vários filmes lá em cima, que eu não tô lembrando o nome. O pessoal aí no chat pode ajudar a gente. Porra, o Ryan Gosling. Exato. A gente tem ali lá em cima, a gente tem o... Sumiu ou tá lá? Jennifer Lopez. Também? É verdade, ela apareceu sobe lá ali. pra cima. Sobe. O Tom Hanks. Tom Hanks.
Quem é aquela primeira? Bastante gente, hein? A primeira, quem é essa grandona aí, você sabe? Não. Não dá pra saber. Não sei, Mas não tem sei uma quem. curiosidade interessante. Olha do lado do Black Eye Club quem que tá aqui, ó. Olha lá. Quem? O Papa? Papa Francisco. Os dois. Ah, não, é o Francisco, né? Justin tem o Bieber Bento, à esquerda. O Bento ali também. Tem ali, Justin Mano. Bieber ali. Olha só. E na minha opinião, isso não é mera coincidência, tá? E eles, quando acontece isso, eles não. Porque assim, essa galera, eles têm dinheiro e têm tempo. Eles poderiam falar assim: eu vou ficar em casa até isso aqui desaparecer. Mas não, quando eles ganham, entre aspas, um olho roxo, eles querem aparecer na mídia justamente pra mostrar que estão ali. Porque é uma comunicação não com nós, com a massa populacional comum. É uma comunicação entre eles. Os outros olham e já sabem, falam, esse cara tá fazendo parte, então. Então posso confiar nele, de certa forma, posso chamar ele pra isso, posso contratar ele pra aquilo, depende do que eles estão querendo fazer. Entendi. O Thiago Lima levanta um ponto interessante aqui com o Vilela. Por que celebridades com tanto dinheiro simplesmente não somem da mídia até se recuperar? O fato de aparecerem publicamente acaba sendo interpretado por alguns como uma forma de comunicação simbólica. Então, tudo isso que a gente falou tá interligado. O homem vitruviano, simbologia maçônica, o esquadro e o compasso, por aí vai. Algo curioso, ô Vilela, a gente tá tendo, ao longo das últimas semanas aí, a guerra entre Estados Unidos e Irã. Pois é. O Donald Trump, hoje, é um dos maiores maçons que existem no mundo e ninguém fala a respeito disso. Os Estados Unidos é um país onde os pais fundadores foram maçons. Praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos foram maçons. Então é um país que recebe uma influência gigantesca da própria maçonaria. E, inclusive, na guerra, na data em que Donald Trump bombardeou o Irã, a gente tem uma bela de uma simbologia e numerologia maçônica. Eu falei no início que existe uma trindade quando a gente falou a respeito da assinatura, né? Que remete a Javé, Baal e Osíris. Jabulon é uma trindade maçônica. Inclusive, alguns anos atrás, a gente teve uma Copa do Mundo que teve uma bola que se chamava Jabulani. Jabulani, lembra do Jabulani? A bola que mais fez curvas na história do futebol. Exato, né? Os goleiros adoravam, né? Sim. Você percebe que foi uma bola que marcou realmente as Copas do Mundo. Porque dificilmente as pessoas lembram os nomes das outras bolas. Todas as bolas tinham um nome, mas a Jabulani foi a que mais marcou. A Jabulani fazia uma referência a Jabulon, que é essa trindade maçônica cultuada dentro da própria sociedade da maçonaria. E aí a gente tem Javé, Baal e Osíris. No dia em que Donald Trump bombardeou o Irã, houve um ritual de sacrifício a Baal, que é um dos pontos dessa trindade, em uma escola onde mais de 175 crianças e jovens, a maioria meninas, inclusive isso foi num sábado, perderam suas vidas. E o que a gente olha isso? Donald Trump, ele bombardeou ali o Irã no dia 28 de fevereiro de 2026. 3 dias antes de uma lua de sangue. A lua de sangue ocorreu no dia 3/3 de 2026. Olha a numerologia. O número 33 é o mais alto grau maçônico. E diversas vezes a maçonaria vai usar como assinatura o número 33. Você, na época da pandemia, possivelmente você não vai lembrar, pode ser que algumas pessoas em casa lembrem aí, mas a mídia divulgava os números das pessoas contaminadas pelo Covid sempre iniciando por 33. Inclusive tem uma compilação de vídeos que eu fiz, sim. Em Minnesota, 33 pessoas foram contaminadas. Na Flórida, 33 casos do Covid. Começou assim, entendeu? Porque é uma assinatura maçônica. Você vai ver, quando você começa a ver, Vilela, você vê o 33 em tudo quanto é lugar. Porque está debaixo de uma influência maçônica. Donald Trump bombardeou o Irã dia 28 de fevereiro, 3 dias antes de uma lua de sangue. A lua de sangue ocorreu no dia 3/3. Exatamente no dia da lua de sangue, faltavam 303 dias para o fim do ano. E sabe quais foram os 3 países que viram a lua de sangue de uma forma mais clara? Não. México, Estados Unidos e Canadá. Sabe que horário foi o ápice da lua de sangue? Às 3h33 da manhã. Para, velho. Que
3 horas da manhã dizem que é o horário do demônio, né? Então. Que é o horário do... Já acordou 3 horas da manhã? Algumas vezes. Fico com cagaço. Você olha no relógio 3 da manhã e fala, mano... Eu já nem durmo mais. Na hora que eu acordo, eu já levanto. Eu já ligo a televisão e falo, se o capeta quiser assistir junto, assiste agora. Porque eu não vou dormir mais, não. É isso aí. Aqui entra a numerologia, algo muito presente em teorias conspiratórias. O número 33, por exemplo, é frequentemente associado ao grau máximo da maçonaria. E até elementos populares, como a bola Jabulani da Copa de 2010, são conectados a essas interpretações. E é curioso porque México, Canadá e Estados Unidos são os 3 países que vão sediar, se é que vai haver Copa ainda, Pois né? é, Copa desse ano. Eles vão sediar a Copa do Mundo. Então, é curioso a gente ver tudo isso acontecendo lá. Mas tem mais. Quando a gente fala de maçonaria, não é só o número 33 que influencia. O número 911 é um número que remete a Baphomet, o bode que a gente falou. Por quê? O bode, ele é um ser superior dentro da maçonaria. Pô, inclusive eu trouxe um vídeo, será que a gente consegue rodar, de um ex-maçom falando a respeito da adoração de Baphomet, porque aí eu consigo contextualizar. A gente pode rodar um vídeo que eu trouxe aí, Vilela? Cara, esse cara, ele é um ex-maçom, ele saiu e resolveu revelar algumas coisas que aconteciam lá dentro. E ele vai falar a respeito de como é a adoração de Baphomet. Então, se eles conseguirem colocar pra gente aí, isso vai ser muito bom para eu poder contextualizar isso que eu tô falando. Baphomet, ele é tido dentro da maçonaria com o número 911. O número 9 vem antes do número 10. 10 remete a Deus, o Criador. É o alfa e o ômega, o 1 e o 0. Quando a gente fala do número 9 e do número 11, a gente tem aquilo... Você liga pra polícia? Exatamente. Lá nos Estados Unidos? Quando você precisa de um socorro lá, você liga pra Baphomet, na verdade. Nossa, número velho. 9 e 1. Porque é um país que tem uma grande influência maçônica. 9 vem antes de Deus e o 11 vem depois. Então você tem algo que tá, teoricamente, acima, né? É. Abaixo e acima, ou antes e depois. Essa é a numerologia do próprio Baphomet. O número 911, conhecido como emergência nos Estados Unidos, também aparece nessas teorias com outro significado simbólico. Ele é frequentemente associado a conceitos místicos e figuras como o Baphomet dentro dessas narrativas. Eu trouxe esse vídeo aí para que o pessoal pudesse entender aquilo que a gente falou no início aqui do podcast, que é como muitos dos maçons, eu tenho certeza que no chat deve ter um monte de gente me xingando aí, falando, cara, você tá maluco, não é nada disso, eu sou maçom, meu marido é maçom, meu pai é maçom, eles não fazem nada disso. Não... Já ouvi várias pessoas também falando Porque isso. muitos Não vai nem ter imaginam, acesso, né? que isso tá rolando, entendeu? Como a gente falou do número 911... O vídeo, o pessoal tá aí com o vídeo já, né? Tá? Boa, coloca o vídeo aí pra gente. Vamos lá. Você vai comentando, então? Quando você quiser que pare, é só falar pra eles, ele para e você comenta. Beleza, pode tá no rodar. começo, o Klaus? Ah, tá. Então vamos lá. Quem é esse cara? Quer dar uma pausa aí? Isso. Esse cara aí, ele é um ex-maçom. Ele saiu da maçonaria e resolveu expor muitas das práticas que ocorrem lá dentro. E ele era um nível alto. Nível alto da maçonaria. Ele chegou no grau 29 e decidiu fazer a escolha dele. Porque o que ele tá falando pra nós é que quando o candidato chega no grau 29, ele precisa fazer essa escolha. Então muitos dos maçons nem sabem o que acontece porque eles ainda são de graus mais baixos. Entendeu? Vamos rodar mais um pouco aí. Pode dar uma pausa aí agora. Então você vê que ele está falando sobre o próprio Baphomet, né? Quando o candidato chega no grau 29, ele é levado ao centro da loja, onde ele vai precisar fazer essa escolha. Ele fala a respeito do que é luciferino e o que não é. O que é satânico e o que não é.
E aí, agora ele vai trazer o ápice da informação. Tem que se Que prostrar na frente de uma imagem, é isso? Exatamente. Esse ponto que o Thiago Lima levanta sobre o grau 29 é um dos mais polêmicos dentro dessas teorias. A ideia de que, em níveis mais altos, existiriam rituais simbólicos envolvendo escolha ou submissão levanta muitas discussões. Mas é importante destacar que essas interpretações vêm principalmente de relatos e ex-membros, não são confirmadas oficialmente pela maçonaria. Ainda assim, esse tipo de narrativa ganha força, justamente por envolver segredo, hierarquia e símbolos antigos. Existe uma escolha. Você prefere se prostrar diante da luz, que ele fala de Bafomé, porque Lúcifer é o portador da luz. É aquele que E traz lá a não é luz. vendido como uma coisa ruim. Na verdade, é sabedoria, é isso? Da mesma forma que Salomão diz que recebeu sabedoria e riqueza de Deus, a gente lê na Bíblia que Salomão adorou diversos outros deuses, menos o Criador, principalmente no fim de sua vida. Salomão foi um cara que adorou a Astarote, adorou a Moloque. Moloque requeria sacrifícios de bebês. Ô, louco. E Salomão, é bem claro ali que ele era um adorador de Moloque. E de onde ele recebeu tal sabedoria? Uma pergunta que eu faço para as pessoas que falam assim, não, Salomão, ele recebeu sabedoria de Deus. Era um homem muito sábio. Mas eu falo, se ele era tão sábio assim, por que ele foi adorar outros deuses? Não foi ele que aprisionou... os 72 É demônios. 72 demônios que o auxiliaram na construção desse primeiro templo de pedra. Ele aprisionou esses demônios para que eles pudessem auxiliá-lo nessa construção. E você sabia, Vilela, que esses 72 demônios, eles estão hoje no nosso meio e as pessoas fazem referência a eles de uma forma muito comum, sem nem mesmo saber? Sabe como? Quando a gente conversa com outras pessoas e envia emojis, os emojis são esses sigilos de Salomão de forma subliminar. Cada sigilo é um selo de invocação, é um símbolo de um demônio. Os 72 emojis iniciais, quando eles começaram com as configurações dos smartphones, dos celulares, do WhatsApp e por aí vai, eles faziam referência aos 72 demônios de Salomão. Então, cada vez que uma pessoa manda um emoji para outra, ela tá, na verdade, mandando um símbolo de invocação de um demônio. Caramba! Poucas pessoas sabem disso e tem ligação total com o próprio Salomão, filho de Davi, que adorou outros deuses e que se disse sábio e rico. A gente sabe que ele foi realmente sábio e rico, só não sabe exatamente de quem ele recebeu essa sabedoria, essa riqueza. Então, porque quando Cristo veio, quem foi que ofereceu para ele riqueza? Foi o próprio Satanás. Então, quem oferece tais bens materiais assim, acredito eu que não foi o Criador, porque o Criador nos oferece a vida eterna espiritual, que não é nesse mundo material, né? E é isso que Cristo veio pegar. Quando a gente continua assistindo, dá para dar o play aí pra gente finalizar? Excelente. Então ele finaliza mostrando que o candidato, após passar o grau 29, ele tem que fazer essa escolha. E essa escolha vai ter que ser a luz de Bafomé, caso ele queira chegar até o grau 33. E por que eu falei isso? Eu estava falando ali da lua de sangue, da guerra, porque o número 91, que você citou, Vilela, como número de emergência dos Estados Unidos, lembrando, né, sobre isso, que é uma referência a Bafomé, ele está tendo influência total nesse duelo entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Você sabia que no momento em que Donald Trump bombardeou o Irã, ele foi para o 119º Congresso, 119º é o número 11 e o número 9 invertido. Então ele foi para o 119º Congresso e às 9h11 fez um discurso. Ô, louco. Cara, 9h11 da manhã, fazendo uma referência ao número 9 e 1. Ele fez um discurso dizendo que bombardeou o Irã. Olha lá. Olha que interessante. Tem algo que vai além. Donald Trump, na sua campanha, o boné 45 e 47. Ele foi o 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos.
4 mais 5, 9. 4 mais 7, 11. Donald Trump... Cara, meu, é bizarro isso, Demais, velho. Demais. Ele é o cara que veio representar isso com todas as cores para o mundo ver. Olha do outro lado ali. A gente tem a foto de perfil do Donald Trump. Sim. Do lado esquerdo do rosto dele, na parte azul, tem 9 estrelas. E do lado direito, 2 listras representando o número 11. Tudo isso vai remeter também ao 11 de setembro, que ocorreu lá em 2001, Sim. com as Torres Gêmeas. Donald Trump, poucos sabem, ele é um cara que nasceu numa lua de sangue. No dia de um eclipse lunar. Da mesma forma que nós tivemos a lua de sangue no dia 3/3 agora de 2026. Aqui o Thiago Lima conecta 2 pontos que chamam muita atenção. A suposta ligação de Donald Trump com a maçonaria e o fato de ele ter nascido durante uma lua de sangue, um fenômeno raro que ao longo da história sempre foi cercado de simbolismo. Em várias culturas, a lua de sangue já foi interpretada como sinal de mudança, poder ou até presságios. Quando isso é associado a figuras políticas globais, como um ex-presidente dos Estados Unidos, essas teorias ganham ainda mais força e repercussão. Existe um cara que também foi maçom, altamente satanista, que é chamado de Aleister Crowley. Sim. Provavelmente você já ouviu falar sobre ele. E ele criou um livro, ele escreveu um livro que se chama Moon Child. Ou seja, a criança da lua. Que é uma criança que nasceu em um dia de lua de sangue e ela, teoricamente, tinha poderes sobrenaturais diferentes das outras pessoas. Esse livro, ele é quase que uma referência subliminar ao próprio Trump. E Trump é um dos caras que é completamente influenciado pela sociedade maçônica, ele representa isso muito bem, tanto é que a gente vê aí o número 9 e o 1 trazido por ele de diversas formas. O discurso de Trump, no 119º, né, às 9 horas e 11 minutos, durou 1 hora e 47 minutos. O que é isso? O número 47 é a abertura dos graus no compasso maçônico. Então, é o quanto eles estão abertos. Isso, 47 graus. Por isso que você também vai ver muita referência ao 47. Poucas pessoas sabem disso. Então é o número 33, é o número 9 e o 1, e o 47. Em quantos segundos Donald Trump capturou Nicolás Maduro lá na Venezuela, você sabe? Não. 47 segundos. Ah, para! Capturou Nicolás Maduro em 47 segundos. E Donald Trump é colocado hoje por Israel como o cara que veio salvar, de certa forma, eles e trazer a paz a Israel. Eles colocaram a imagem de Trump em umas moedas que foram cunhadas já como uma preparação para a construção do 3º templo de pedra. A gente falou do 1º templo lá de Salomão e agora o 3º templo em Israel é a negação completa de Cristo. Por quê? No início aqui do nosso episódio de hoje eu falei que Cristo, ou o corpo de Cristo, espiritualmente falando, é o verdadeiro templo. E que todos nós que somos cristãos fazemos parte desse corpo de Cristo. Israel hoje nega Cristo, da mesma forma que negou há 2000 anos atrás. Eles nunca aceitaram que Cristo é o Messias. Netanyahu, há uns dias atrás, ele fez um discurso falando sobre a vinda do Messias, que inclusive foi um vídeo que ele apareceu ali com 6 dedos. Exato. Né? Então naquele vídeo ele estava falando a respeito do Messias. Por quê? Eles pretendem, ou eles esperam, né, a chegada desse Davi, que é o Messias judeu, para reconstruírem esse 3º templo. E esse 3º templo vai ser físico, porque estamos falando, de certa forma, da sociedade dos construtores. Eu vou trazer algo bem bacana agora. Vamos para o nosso próximo estudo aí, que vai falar um pouco mais de Donald Trump e de toda a simbologia maçônica dele. No fim, a grande questão não é apenas o que é verdade ou não, mas por que essas conexões chamam tanto a atenção das pessoas. O mais interessante é perceber como essas teorias ganham força justamente quando envolvem figuras públicas e eventos globais. Esse episódio mostra como símbolos, números e coincidências podem ser interpretados de formas completamente diferentes, dependendo do ponto de vista. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.